Senhoras e senhores, começando mais um Café Galáctico, mais um dia sintonizando todos vocês na frequência natural do tempo. E na verdade aqui não é Café Galáctico, aqui é uma live galáctica onde nós vamos conversar sobre os 13 dias que começa hoje. Viradinha energética bem gostosinha para a gente poder acessar aí a energia da sabedoria. Sim, nós estamos iniciando hoje, dia 7 de outubro de 2024. Tá vendo como é que eu sou? Totalmente distanciado do calendário gregoriano. Tava até me perdendo na data. Estamos começando a onda encantada do humano. São 13 dias onde nós somos convidados a despertar a nossa sabedoria. E tem muita coisinha pra gente poder conversar nessa onda encantada que eu conto com você. Primeiro, eu fiz até algumas anotações para eu não me perder e não esquecer de falar nada. Por quê? Essa onda encantada, ela é uma onda encantada onde nós vamos falar sobre o nosso livre-arbítrio. E quanto mais a gente olha aí para essas questões de nós somos livres para irmos e virmos, para fazermos escolhas, só que nós precisamos usar de uma coisinha muito importante, que é a nossa autorresponsabilidade. Toda escolha, ela tem uma consequência, seja ela boa ou ruim. E quanto mais a gente consegue entender que cada escolha ela tem uma consequência, seja boa ou seja ruim, nós começamos a entender que esse é o momento, esses próximos 13 dias a partir de hoje, para que a gente possa de fato nos conectar cada vez mais com essa parte mais sábia da gente, essa parte que acessa uma autorresponsabilidade. E dentro desse acessar essa autorresponsabilidade, tudo que nós temos é um transbordar da nossa sabedoria interior. Porque todos nós temos essa nossa sabedoria interior. Nós só muitas vezes não estamos acessando como nós deveríamos acessar. Então, a gente começa aí falando da energia do dia de hoje, que é o humano amarelo. O humano magnético é o primeiro dia da onda encantada, a energia do propósito. Qual o propósito dessa onda, se não magnetizar todo esse poder de influência, toda essa sabedoria que nós carregamos de alma para fazermos as nossas escolhas, para olharmos para os últimos 26 dias onde nós vivemos inúmeras transformações e entendermos o que nós vamos traçar agora de rota. Esse é o momento para a gente entender que, de fato, a gente sempre vai ter dois caminhos. Tá? Ou a gente, dois caminhos, duas opções, ou a gente caminha em direção ao nosso propósito, ou a gente caminha na direção oposta. Nós temos a nossa escolha. Ai, Bia, eu não sei qual é o meu propósito. É uma boa oportunidade para você poder acessar o seu mapa galáctico. Ai, Bia, mas eu já sei o meu propósito, eu sei o que eu vou fazer, mas você está certa de tudo aquilo que você está colhendo? Você está se sentindo bem com tudo aquilo que você está colhendo? Muitas vezes não é sobre propósito, não tem relação com profissão. A gente precisa deixar isso muito claro. Quanto mais a gente entende que propósito não tem relação com profissão, mais a gente percebe que o nosso propósito é aquela missão. E muitas vezes a gente está deixando de cumprir a nossa missão por medo de nos expressar, por medo de sermos rejeitados. Eu falei sobre isso aqui ontem, né? Por medo da gente acabar, sei lá, se sentindo abandonado. Sempre vai ter um medo por trás da a gente não acessar o nosso propósito de uma forma mais leve, mais fluida. Então, esse período de 13 dias, ele vai ser fundamental para a gente acessar a nossa sabedoria interior, a nossa conexão com o nosso eu superior vai ser primordial. E por que eu falo que a nossa conexão com o nosso eu superior pode ser algo muito interessante? Porque o arquétipo, cada selo, cada um dos 20 selos do Tzolk'in, ele tem um arquétipo. E o arquétipo do humano é o sábio. Quem é o sábio? É aquele que detém a sabedoria, é aquele que detém todos os conhecimentos. E quem que detém todos esses conhecimentos, se não o nosso eu superior, a nossa consciência mais elevada? Então, quanto mais a gente se alinha ao nosso eu superior, e aí sim a gente precisa estar alinhado ao nosso propósito, a gente precisa saber quais são os nossos desafios, a gente precisa saber como que a gente acessa esse eu superior de uma forma leve, de uma forma fluida. E tudo isso a gente descobre dentro do mapa galáctico.
Então, quanto mais a gente se alinha à nossa essência, nunca é sobre propósito, é sobre nos alinharmos à nossa essência. Quanto mais nós nos alinhamos à nossa essência, mais fácil fica de ouvirmos o nosso eu superior, de acessarmos essa força. Por quê? Nós temos um desafio nessa onda encantada, é claro, todas as ondas nós temos. E esse desafio vai ser sobre o caminhante do céu lunar. E o que o caminhante do céu lunar ele fala? Ele é aquele momento onde nós precisamos estar vigilantes, aprendermos a sustentar a nossa vigilância sobre nós, sobre os caminhos que nós estamos traçando, sobre aquilo que nós viemos de fato fazer. Então, quando a gente encontra essa sustentação da vigilância, do único momento que existe, que é o presente, a gente começa a entender que assim a gente consegue acessar a nossa sabedoria de alma, a nossa força interna, para a gente poder fluir e navegar com mais leveza. A melhor forma da gente equilibrar o desafio desses 13 dias, que é o caminhante do céu, é sabendo aguçar o nosso olhar pelas sincronicidades que estão aparecendo. Só que a gente só consegue alinhar e ouvir essas sincronicidades no momento em que a gente está, de fato, completamente conectada com o único momento que existe, que é o agora. Se a gente ainda está muito preocupado com o passado, se a gente ainda está muito preocupado com o futuro, tudo que nós vamos ter é essa desconexão dessa vigilância e desse momento presente, que é onde a gente cria tudo. Então, o que nós precisamos fazer nesse período de desafio nada mais é do que olhar para dentro, do que a gente conseguir explorar os nossos espaços internos, entender o que ainda está desordenado e que está impedindo a gente de acessar o nosso poder, de acessar a nossa força, de acessar aquilo que de fato nós viemos fazer aqui. Nós só conseguimos acessar toda essa sabedoria no momento que a gente de fato entende que quanto mais a gente organiza dentro, mais a gente consegue refletir fora. E a gente reflete essa abundância. Então, para que a gente consiga manifestar tudo aquilo que nós desejamos nesse período de 13 dias, nós precisamos também encontrar esse equilíbrio do yin e do yang. Se não tiver esse equilíbrio do feminino que gesta, que cria tudo, né? Que vai manifestar tudo, a gente não vai conseguir criar as coisas. Nós saímos de uma onda encantada que ela pedia para a gente encontrar o equilíbrio das nossas emoções. Agora a gente precisa trazer toda essa energia de conseguir ir para dentro e ir para fora e trazendo essa sabedoria sempre de fora para dentro. Nós precisamos fazer o quê? Desbloquear a nossa comunicação para a gente poder conseguir acessar a força do nosso eu superior. Então, nesse processo desses 13 dias, nós vamos precisar olhar muito para estarmos receptivos às informações que vão chegar ali da nuvenzinha que nos acompanha, dessa nuvem galáctica, dessa nuvem cósmica. Nós vamos precisar estar muito ancorado no nosso eixo, principalmente entendendo que é sempre de dentro para fora. Quanto mais a gente centra essa energia nesse momento, mais a gente consegue chegar lá no final da onda encantada, onde a gente tem o tom espectral, que é o tom onde a gente vai falar da liberação, da libertação. E a gente vai precisar liberar a nossa comunicação. Quanto mais a gente se conecta com a nossa sabedoria de alma, quanto mais a gente pode entender que em alinhamento com o nosso eu superior as coisas se tornam mais leves, mais a gente consegue explorar essa comunicação que vem da alma, que vem do coração. Mais a gente consegue levar o nosso poder de influência, porque o humano ele fala sobre influência. Só que nós só conseguimos influenciar no momento em que nós nos colocamos na comunicação ativa. Tudo bem, a gente influencia de diversas formas, com atitudes, né, com inúmeras maneiras. Só que a comunicação, ela tem uma potência muito maior. Então, quanto mais a gente vai liberando esses medos de falar, quanto mais a gente vai acessando essa energia dessa comunicação que vem da alma, mais a gente consegue se alinhar ao nosso eu superior. E aí a gente tem aqui um processo que nós vamos viver. A lua crescente e a lua cheia nesse período da onda encantada do humano. E aí o que acontece? No dia 10/10, portal pela visão da numerologia, dentro da lei do tempo a gente não entende que é portal, tá? Nós teremos aí uma lua cheia em Capricórnio, que vai dar bem no Kim 95, Águia Existente.
Então vai ser um dia, tá? Que vai ser, se eu não me engano, na quinta-feira, onde nós vamos ser convidados a olhar e guiar ali, sabe? Mirar exatamente naquilo que nós desejamos ver crescer. Então vai ser um período muito bom aí pra gente começar a olhar e perguntar, ok, eu estou traçando o caminho que eu desejo? Eu estou, de fato, criando tudo aquilo que eu gostaria de criar, que está alinhado com a minha alma, que está alinhado com o meu caminho, com a minha essência? No momento em que eu olho, que eu começo a refletir sobre isso, eu aguço a minha visão e começo a entender que tudo que eu fiz no passado vai repercutir no presente. Como que foram as tuas plantações passadas? O que tu fez no passado, né? Então, quanto mais a gente olha para esse ponto, mais a gente consegue acessar toda essa força e a gente criar os caminhos que nós realmente desejamos. Pra gente conseguir potencializar a nossa coragem, a nossa confiança para acessar o nosso poder, acessar a nossa sabedoria, acessar toda esse poder de influência que nós carregamos, né? E uma coisa interessante que nós temos, né? Pra quem não sabe, essa onda encantada é a minha onda do meu propósito espiritual. Então, eu tenho um Kim equivalente, que é o Sol solar. E a gente vai viver esse sol solar nessa onda encantada. E o que isso quer dizer? O tom solar, ele é o tom da realização. E qual a melhor forma de vivermos a realização, de estarmos alinhados às nossas escolhas de alma, nossa sabedoria interior? Se não despertar e iluminar essa vida, se não despertar e iluminar todo esse poder que nós carregamos dentro da gente. Essa é uma onda de muita sabedoria. E não só porque o humano ele fala sobre sabedoria, mas a gente tem muitos selos dentro dessa onda encantada que vai chamar a gente para essa autorresponsabilidade, que vai olhar pra gente e vai falar assim, olha pra sua jornada no passado, olha tudo que tu aprendeu. Se você tá repetindo o ciclo, se você ainda tá num looping, né? A gente vai ter ali uma tormenta galáctica que vai falar assim, tá, tu tá vivendo aquilo que de fato faz sentido pra você. Se tá caótico é porque você não está vivendo de acordo. E aí a gente olha pro passado, a gente olha pra tudo que a gente viveu, pra tudo aquilo que a gente aprendeu, e a gente para de repetir loopings. E por que a gente para de repetir loopings? Simplesmente porque a gente começa a estar alinhado com o nosso propósito, com a nossa sabedoria, com o nosso eu superior. Uma vez eu ouvi vamos dizer assim, uma metáfora sobre o nosso eu superior que fez muito sentido para mim. O nosso eu superior é como se fosse o nosso personal trainer do universo. A Paty Cabral, maravilhosa, me deu essa análise e essa visão e fez muito sentido. Por que ele é o personal, trainer do universo? Porque ele tá ali para nos orientar. A gente pode fazer do nosso jeito? Podemos fazer do nosso jeito. Só que se torna muito mais fácil, muito mais leve e muito mais rápido se a gente tem um acompanhamento. Se eu quero emagrecer 20 quilos e eu vou para a academia, eu posso conseguir, mas eu posso levar 1 ano, 2 anos. Agora, se eu tenho um acompanhamento de um personal, se eu tenho um acompanhamento de um nutricionista, se torna muito mais fácil. A mesma coisa acontece com o nosso eu superior. Para que a gente consiga encontrar a nossa sabedoria de alma, trilhar os caminhos que fazem mais sentido, porque, gente, tudo que nós precisamos é estar em contato com o nosso eu superior, com essa sabedoria que nós carregamos, que é a nossa consciência mais elevada. Quanto mais a gente está em alinhamento com essa força, mais a gente consegue fazer com que as coisas elas aconteçam mais rápido. Porque a gente vai parar de ficar batendo cabeça, a gente vai parar de ficar nesses loopings, a gente vai olhar para o passado, a gente vai entender tudo que a gente viveu no passado, a gente vai pegar os aprendizados e a gente vai seguir adiante. Só que nós só somos capazes de seguir adiante no momento em que eu entendo dentro de mim que de fato as coisas elas precisam virar, que as coisas elas precisam mudar. Se eu ainda estou ali pensando no e se eu fosse por esse caminho? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse assado? E não ouvindo aqui, o coração, a gente não vai conseguir fazer as coisas acontecerem. A transcendência que a gente tem dentro dessa onda encantada
é a semente. E a semente, ela fala que nós vamos precisar ter foco, direcionamento. Quanto mais a gente está direcionando a nossa energia, a nossa força, a nossa coragem, a nossa sabedoria para aquilo que nós desejamos ver crescer, lembra lá da área que nós vamos ver na quinta-feira, junto com a lua crescente em Capricórnio? Então, se nós temos um objetivo claro, se nós estamos seguros daquilo que nós desejamos, se nós estamos ali, sabe, com a mira no alvo, as coisas elas vão acontecer. A gente vai fazer florescer a abundância. Só que a gente só consegue fazer florescer essa abundância se nós estamos centrados no nosso eixo. E aí a gente volta para o desafio, que é o quê? Estar vigilante. Nós estamos vigilantes com os caminhos que nós estamos percorrendo? Nós estamos certos daquilo que nós estamos trilhando? Não adianta, a gente precisa estar muito bem internamente com nós, felizes, mantendo ali a nossa graciosidade interna, para que a gente consiga refletir no externo tudo aquilo que nós sabemos. E eu gosto de pegar sempre um exemplo, que sou eu. Eu sou uma pessoa que eu tinha muita falta de confiança em mim. Eu sempre buscava as pessoas para validar os meus processos. Então, eu buscava alguém para validar se aquele projeto era bom, se aquela roupa estava boa. E nisso que eu ficava buscando essas validações, eu deixava de ouvir a minha sabedoria interior. Eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu não tinha bagagem suficiente. Mas eu preciso dizer, todos nós temos bagagem suficiente para fazermos as mudanças no mundo, para influenciarmos as pessoas a acessarem e a viverem os sonhos delas. Todos nós estamos aqui para viver sonhos. Todos nós estamos aqui para sermos felizes. Todos nós estamos aqui para sermos abundantes. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós não estamos aqui para assim, é porque Deus ainda não quis. Tá, mas você quer? Se você quer, pode ter certeza que a galera lá do alto vai liberar. Mas você precisa trabalhar dentro de você. É a energia que a gente vai ter no meio dessa onda encantada, que é a energia do espelho ressonante. Quanto mais a gente está alinhado aos nossos processos internos, mais o externo ele se reflete em harmonia, mais o externo ele vai se refletir em paz. Então, a chave nesse período é a gente olhar para todas as nossas experiências e aprender com elas, ao invés de ficar nesse looping. Esse é um bom momento para tu pegar e fazer uma lista de tudo aquilo que você ainda está vivendo um looping. Relacionamento, tá acontecendo a mesma coisa. No campo profissional tá acontecendo a mesma coisa. Olhe tudo aquilo que você já vem vivendo há muito tempo e que quando você acha que saiu do looping, vem aquela situação e às vezes com outros personagens e te testa. Então faça essa lista. Por quê? Porque a chave é justamente você começar a tecer as informações com aquela grande teia cósmica que nós temos. Quanto mais eu vou tecendo todas essas informações que eu tenho que eu vivi no passado, que eu aprendi no passado, com tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, que vem de alma, eu vou unindo tudo isso e eu formo uma grande teia, um grande filtro dos sonhos. Gostei dessa analogia. A gente forma um grande filtro dos sonhos com todas as informações que nós tivemos, com todas as chaves que nós recebemos. Nós achamos que as respostas elas sempre estão fora, mas na verdade as respostas sempre estão dentro de nós. E quanto mais eu entendo que tudo está dentro de mim, mais eu consigo trazer essa harmonia e viver tudo aquilo que está ali disponível para mim. Então, dentro desse período, a gente vai ter muito movimento para poder silenciar um pouco a mente racional e conectar mais com essa mente espiritual, com esse eu superior, com essa força. Bia, não sei ouvir o meu eu superior, minha intuição, meus guias, meus mentores, o que eu faço? Meditação. A melhor forma, a gente tem aqui no meio da onda encantada, um espelho ressonante, a melhor forma da gente canalizar essas forças, essas energias, é entrando em estado meditativo, é buscando essa harmonia interna. Fora isso, a tua mente consciente, ela vai ficar ali, borbulhando de informações, porque ela é programada para isso. Ela é programada para ficar ali pensando demais, racionalizando demais e ouvindo as vozes de menos. E quanto mais a gente resiste a ouvir essas vozes que estão ali falando com a gente o tempo inteiro, que é o nosso eu superior, nossos guias, nossos mentores,
mais a gente vai quebrando a cara, porque a gente vai dando murro em ponto de faca. A verdade é essa. Então, nesse período, nós vamos ser convidados a acessar toda a nossa potência. Nós vamos ser convidados a usarmos da nossa coragem para acessar essa potência, de iluminar a nossa vida, de ter foco. Nós vamos ser desafiados por essa vigilância, por essa exploração de espaços. Será que eu tô indo pro caminho certo? Será que eu não tô indo? E aí aquela coisa, sabe quando a tua intuição te manda ir pela direita? Vá pela direita. Não resista e não tente teimar não, eu vou pela esquerda. Porque lá na esquerda tu pode acabar sofrendo algo que tu não gostaria. Então olha para esses pontos. O equilíbrio dessa onda vai ser estar atento a todas essas sincronicidades, para a gente conseguir navegar nesse poder de evolução. E aí sim a gente conseguir manifestar com muito mais coragem, né, e muito mais confiança em tudo aquilo que nós desejamos manifestar. Não tem como eu querer manifestar um carro novo se eu não confio que eu mereço aquele carro novo. Não tem como eu manifestar um emprego novo se eu não confio que eu mereço aquele emprego novo. Então, quanto mais eu olho para o meu poder de manifestação, quanto mais eu olho para a minha coragem, para a minha confiança em mim mesmo, mais eu consigo acessar tudo aquilo que eu desejo, mais eu consigo acessar tudo aquilo que faz sentido para mim. Então, olha para todos esses pontos, porque a gente vai ser convidado a dar forma às nossas visões, a tudo aquilo que a gente recebe, a tudo aquilo que a gente está planejando. Nós vamos ser convidados a fazer esses movimentos nesse período de 13 dias e, claro, sempre com muita sabedoria, sempre com muita conexão com aquilo que faz sentido de fato para nós, com aquilo que faz sentido de fato para a nossa alma. Esse é um período para a gente poder trilhar o propósito da nossa alma. Bia, não sei qual é o meu propósito, de novo. Faça um mapa galáctico, acesse essa potência que existe dentro de você através do mapa. É através desse mapa que você não vai descobrir a melhor profissão para você, mas você vai descobrir aquilo que a sua alma deseja para você. E a sua alma é esse poder maior que indifere esse veículo aqui que nós temos, que é essa carnezinha, que é o nosso avatar. A nossa alma, ela é milenar, ela é, de muitas e muitas e muitas vidas. E quanto mais a gente pode alinhar com os desejos da alma para esse momento, para essa dimensão que nós estamos vivendo, mais se torna fácil o processo. E aí, claro, vamos liberar as comunicações, vamos liberar o nosso poder de influência, vamos colocar a nossa voz no mundo. Quanto mais a gente coloca a nossa voz no mundo, mais a gente pode trazer todo esse impacto. E eu gosto de dizer que o humano, ele impacta, ele ensina através de tudo aquilo que ele viveu. Então, esses próximos 13 dias, eles vão ser 13 dias que vão chamar a gente para a responsabilidade. Já falei isso no início da live, Tô repetindo porque entrou algumas pessoas novas agora, mas a gente vai ser chamado para responsabilidade, e quanto mais a gente acessar esse poder pessoal, quanto mais a gente acessar essa responsabilidade que nós temos, que é também, aquela coisa do nosso livre-arbítrio, a gente pode escolher também simplesmente pegar todas as informações e jogar no lixo, tá tudo certo. Mas lembra que a gente planta e a gente colhe. A colheita é obrigatória, o plantio não. Então observa tudo aquilo que tu tá plantando, tudo aquilo que você tá traçando, tudo aquilo que você tá trilhando. Lembra lá da tormenta galáctica que nós vamos ter no meio ali, quase pro final ali, da onda encantada, que é um período de, ok, eu estou vivendo alinhado com aquilo que eu desejo, se tá um caos, não estou vivendo. Eu preciso me alinhar aos meus caminhos de alma, preciso me alinhar à minha verdade interior. E qual é a sua verdade interior? Tira esse dia de hoje em específico para anotar quais são os caminhos que você está trilhando, o que você deseja fazer. Quanto mais você pode anotar tudo isso, quanto mais você pode traçar tudo isso, mais leve se torna esse processo. Essa é uma onda que é mais gostosinha de viver, porque logo em seguida a gente entra numa outra onda encantada que vai ser tiro, porrada e bomba. Mas vamos aproveitar essa energia para a gente já aprender a despertar a nossa sabedoria de alma
E eu desejo para vocês um excelente processo desses próximos 13 dias, de muita sabedoria, de muita conexão com o eu superior de vocês. Vou preparar algumas coisinhas para soltar uns desafios rápidos ali no story, para vocês poderem se conectar com a sabedoria de alma de vocês. Sinto de fazer isso, me veio isso agora, inclusive. E a gente vai poder despertar esse nosso lado mais intuitivo, essa sabedoria de alma que está ali, e esse acesso ao nosso eu superior. Então, é aquela coisa, eu sempre encerro dizendo, né, uma saudação maia, que é em Lakesh. Eu sou um outro você. E eu agradeço cada um que esteve aqui e cada um que vai assistir depois gravado. Tchau, tchau!